Hoje o nosso assunto é a pedido de um amigo do grupo do WhatsApp. Ele disse assim: como saber se as raízes das orquídeas estão saudáveis ou não? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vou mostrar para vocês algumas plantas para a gente identificar as raízes saudáveis, as raízes que estão dodóis e as raízes mortas, ok? Então, vamos lá ver algumas orquídeas. Eu vou mostrar para vocês e vou falar o procedimento que eu fiz para evitar que minhas plantas morressem por causa do excesso de chuva. Isso aí é uma cattleya que eu plantei na jangadinha. Como fica plano, segura muita água. Eu tinha plantado ela com todas as raízes antigas, né? Só amarrei. Então as raízes morreram, que era no período seco. As raízes antigas morreram. E as raízes novas foram nascendo, crescendo, grudadas na madeira. E as raízes antigas ficaram em cima. Por causa de muita chuva, elas ficaram sombreadas. E as raízes antigas ficaram muito encharcadas. Então o que eu fiz? Eu só fui puxando as raízes que estavam já todas entrando em decomposição aí, deixando muito encharcado. Eu ia puxando e cortando com a tesoura. Assim eu consegui manter as raízes vivas. Elas estão saturadas aí, cheias de algas, mas estão todas durinhas. Foi tanta chuva, gente, que esse pseudobulbo aí nem liberou raiz. De tanta chuva mesmo. Já esse novo liberou. Eu tive até que puxar as bracteas para evitar que perdesse o brotinho, né? Já essa cattleya, ela também foi cultivada na chuva, né? Mas eu fiz um procedimento nela que depois eu vou dizer para vocês. Tem raiz aí saudável e raiz dodói. Agora vamos ver esse default aqui, que as raízes estão bem mais escuras. Ó, tá linda, né? As raizinhas, verde. Aqui tem raiz de todo jeito. Tem raiz saudável, que são as raízes novas. Todas misturadas aqui, ó. E aqui em cima, ó. As raízes estão super escuras. Um verde bem escuro. Já essas daqui são as raízes da orquídea Phalaenopsis que nós replantamos há pouco tempo. Olha como elas estão. Em cima, né? E embaixo. Verdinha. Mas tem uns pontos escuros. Por quê? Quando a gente replanta a orquídea, sempre machuca alguma parte. Ou quando a gente desplanta também pode machucar. E até quando os produtores vão tutorar a planta, aí machuca algumas raízes. Então, é normal você replantar a orquídea, perder algumas raízes, outras ficarem escuras. O segredo disso aqui tudinho é a rega, né? Para você manter as suas plantas com a raiz saudável. Porque se exagerar aqui na rega, aí sim vai ficar toda dessa cor aqui, ó. Toda escura e apodrece todas elas. Agora eu vou mostrar para vocês as raízes de uma orquídea já adaptada na minha região. Já as raízes das Phalaenopsis, que já estão bem adaptadas, ó. Estão bem verdinhas. Com as coifas lindas. Aí tem algumas sujeirinhas, que são as algas, né? Devido estar na reservatório. Aí cria essa alga. Então, como eu mostrei para vocês algumas orquídeas aí, qual a raiz saudável? A raiz que está branca ou prateada. Raiz que está com aquele limo, com aquele verde por cima, é a raiz que já está saturada de tanta água. Por causa de excesso de chuva ou de excesso de rega, as raízes vai criando uma alga verdinha por cima. E as raízes marrons, muitas vezes estão mortas. Essas raízes que estão saturadas pela água, a gente só sabe se ela está morta quando você aperta o dedo e vê que ela está mole. É sinal que está morta. Essa aqui, por exemplo, tem umas raízes marrons que estão durinhas. E tem umas raízes pretinhas aqui, ó, que ela tá fofinha. Aperta o dedo, ela tá xoxa. Então é sinal que ela tá morta, morta, morta mesmo. Essas que estão durinhas, pode que ainda tem vida nelas, tá? Mas tá bem escura.
Então, a raiz saudável é a que são brancas ou prateada. Aquela que quando você rega, fica verdinha. Igual as phalaenopsis, as raízes ficam prateadas, você rega, fica bem verdinha, né? Já as raízes que ficam aquelas manchas marrons, é sinal que ela não está muito bem. Se você continuar jogando muita água, vai ficando marrons, e acaba escurecendo e apodrecendo. Isso é a regra para qualquer orquídea, seja phalaenopsis, cattleya, qualquer orquídea. O exagero na rega mata as orquídeas. Essa orquídea aqui também foi cultivada na chuva. Como choveu muito aqui no Acre, eu tinha plantado ela com um caco de tijolo, tinha uma reservatória aqui, que eu morava em outra casa antes, né? Então eu plantei ela para ficar na varanda. Já aqui eu coloquei ela fora, no beiral da casa. Chegou o período da chuva, começou a encharcar muito, porque eu fiz acabamento com brita, 0, aí encharcou muito. O que eu fiz, que você pode fazer até em cachepô, se tiver criando aquele musgo por cima, ficando muito verde por excesso de rega, vai perdendo até os brotinhos das orquídeas, né? Os brotos novos. O que eu fiz com essa? Eu tirei primeiro o dependurador, encaixei a minha mão na planta, virei ela de ponta cabeça, o vasinho com a bundinha para cima, né? Fundo do vaso para cima, segurei com uma mão e com a outra mão eu fui dando uns tapinhas. Aí foi soltando o substrato, soltando a brita, um pouco do carvão, porque a orquídea está com as raízes todas seguradas no vaso. Se eu fosse tirar, ia danificar muitas raízes, assim ela nem sentir, gente. Mas se caso só tiver aquele início ainda bem verdinho, né? Criando aquelas algas, é só tirar da chuva ou fazer os procedimentos. Se for plantado num vaso igual esse, que eu plantei ele sem reservatório, mas eu não furei a lateral, vocês vê que aqui tem raízes vivas, verdinhas, raízes saudáveis, branquinhas. Mas tem aqui no meio as raízes bem saturadas por excesso de água, porque eu deixei na chuva, né? Como eu plantei ela com todas as raízes, segura mais tempo de umidade. Além disso, aqui o vaso não é furado e eu plantei com isopor, que também segura água. A água evapora e cai de novo por causa do isopor. Por isso é bom a gente fazer uma mistura. Eu gosto de colocar o isopor embaixo no reservatório e plantar com outro substrato, mas eu quis fazer a experiência. O isopor em vaso fechado, ele segura muita água. Se caso suas orquídeas estão com as raízes assim, com verde musgo, faz bastante furo na lateral do vaso e diminua a rega. Mas aqui tem raiz super saudável. Eu tirei da chuva, né? E esses raízes aqui que estão encharcadas, tá segurando a umidade e ajudando a manter as raízes novas bem hidratadas. Então vai tudo de onde você plantou, como você cultiva, né? As FAO, quando elas estão com as raízes assim muito saturadas, com exagero de rega, elas ficam um verde, bem verde mesmo. Às vezes vai criando algas, quando as raízes já antigas, né? Agora, replante antigo. Agora, quando a gente planta assim recentemente, se já gerar muito na rega, vai ficando todo marrons, as raízes vão ficando marrons, é sinal que tá morrendo a raiz. Então, diminua a rega, espera as raízes ficar prateadas para depois regar, porque senão vai morrer. Eu geralmente não desplanto minhas orquídeas porque tem raízes mortas, não. Eu só diminuo a rega, só isso. Porque as raízes mortas, com o tempo ela vai apodrecer e vai embora na rega. É só não exagerar na rega, entendido? Então eu espero que vocês tenham entendido aí certinho a forma como são as raízes, né? Se a raiz está preta, sinal que morreu, então põe o dedo lá, tá sequinho, rega, tá úmido, não rega, porque a raiz preta tá morta, ela segura muita água, ela tá toda xoxinha por dentro, se aperta, ela tá fofa, então ela enche de água, tá bom? Espero que tenham entendido, tiver ficado alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? E muito obrigada a todos, que Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser.